Fala pessoal, voltando aqui, vamos lá então para mais uma série de exercícios, né? Então, dados os vetores u, menos 5, menos 2, 5, v, 3 e 4, determine o vetor x na igualdade. Tá? Temos então 3 vezes o vetor x mais 2 vezes o vetor u, igual a meio do vetor v mais x. Tá? Pessoal, o que eu vou estar fazendo para resolver essa questão? Eu vou isolar o vetor o vetor x, tá? Então nós vamos ter 3 vezes o vetor x menos o vetor x que nós tínhamos aqui nessa igualdade, vai ter que ser igual então a metade do vetor v menos 2 vezes o vetor u, tá? Então eu vou ter nesse caso 2 vezes o vetor x igual a meio do nosso vetor v menos 2 vezes o vetor u. Posso dividir essa expressão então inteira por 2, tá? Então vou fazer a divisão dela por 2. Assim a gente vai chegar que o vetor x ele vai ser igual a 1/4 do vetor v, né? É meio dividido por 2, vai dar 1/4, menos o vetor u. Tá? Então eu simplifiquei a expressão e agora eu vou substituir os vetores. Ou seja, o nosso vetor x ele vai ser igual a 1/4 que multiplica o vetor v, que é o vetor 3/4, menos o vetor u, que é menos 2, 5. Tá? Então o nosso vetor x ele passa a ser 3/4 e 1 mais 2 menos 5. Então, nosso vetor x ele vai ser igual a 3/4 mais 2. 4 vezes 2 são 8, mais 3 são 11. Então, temos 11/4, 1 menos 5 menos 4. Temos aqui, então, o vetor x. Bora para o próximo. Encontre os valores de A1 e A2 tais que o vetor v seja igual a A1 vezes o vetor 1 mais A2 vezes o vetor 2, sendo v o vetor 6, 3, o vetor 1 sendo 1 e 1 e o vetor 2 sendo menos 2 e 5. Tá? Então nós vamos trabalhar com a igualdade de vetores, teremos 6, 3 vai ter que ser igual a A1 vezes o nosso vetor V1, que é o vetor 1, 1, mais o valor de A2 vezes o vetor V2, que é menos 2 e 5. Tá? Então, o nosso vetor 6 e 3, ele vai ter que ser igual a A1, né? Faz a distributiva, mais o vetor menos 2 A2, 5 A2. Tá? Fazendo essa soma, nós teremos então que o nosso vetor C3 ele vai ser igual a A1 menos 2 vezes o A2, vírgula, A1 mais 5 A2. E aqui a gente vai então montar um sistema, né? O nosso sistema vai ser dado por A1 menos 2 vezes A2 vai ter que ser igual a 6 e A1 mais 5 A2 vai ser igual a 3. Tá? Então a gente pode estar, neste caso, subtraindo uma equação da outra. Tá? E subtraindo uma equação da outra, nós teremos A1 menos A1, que zera, menos 2A2 com menos 5A2, que vão ser menos 7A2. Lembrando que esse menos ele é proveniente dessa subtração, por isso que fica menos 5. E 6 menos 3, que vai ser, então, igual a 3. Tá? Então, o nosso A2 ele vai ser igual a menos 3 sétimos.
tá? Então conseguimos aqui determinar o valor de A2. Precisamos calcular o valor de A1, tá? Então vou substituir em qualquer uma das duas equações, tá? Substituindo na primeira, teremos A1 menos 2 vezes menos 3/7 vai ter que ser igual a 6, tá? Então, A1 mais 6/7 vai ser igual a 6. A1 ele vai ser igual a 6 menos 6/7, tá? 7 vezes 6, tirando aqui o mínimo, né? 7 vezes 6 são 42, menos 6 são 36. Tá? Então a gente vai chegar aqui, o A1 ele é 36/7. Tá? E dessa forma nós vamos ter então que o vetor V vai ser igual ao vetor 1 multiplicado por A1 vezes ou mais o A2 vezes o vetor V2. Tá? Achei então os dois valores que foram solicitados. Tá? Bora para o próximo. Dados os pontos A-1 e 2, B3 e -1 e C, -2 e 4, determine o ponto DXY tal que o vetor CD seja igual a meio do vetor AB. Tá? Gente, o que é o vetor CD? O vetor CD é o ponto D menos o ponto C, certo? Que vai ser igual a meio vezes o vetor AB, que é B menos A. Perfeito? Então, nós teremos aqui que o nosso D vai ser igual a meio vezes B menos A mais o ponto C. Tá? Então, D vai ser igual a meio. A diferença entre B e A, então vamos lá, B e A, 3 menos o -1 são 4. Menos 1 menos o 2 vão ser, então, -3. Mais o ponto C, que é -2 e 4. Lembrando que o produto tem prioridade. Tá? Então, a gente vai ter aqui meio vezes 4, que é 2, menos 3 sobre 2, mais -2 e 4. Então, fazendo essa soma, teremos 2 menos 2, que vão ser 0, e menos 3 sobre 2 mais 4. 2 vezes 4, 8, menos 3, 5. Então, 5 meios. Então, temos aqui as coordenadas do ponto D. Tá? Bora para mais um. Escreva a expressão analítica dos seguintes vetores. Pessoal, note que aqui nós temos a expressão e a gente precisa nada mais nada menos escrever o nosso vetor na forma de coordenadas. Tá? Então, o nosso vetor V ele vai ser dado por 1, 2 e -3. Né? O nosso vetor da letra B, que é o vetor U, ele é um vetor que ele apresenta -1 para I, note que aqui -1I, 1 para J e 0 para K. Tá? Na letra C, nós temos o vetor W. Este nosso vetor W é o vetor 3I, 0 para J e -1 para K. O vetor D, da letra D, que é o vetor T. O vetor T, ele é I, então ele é 1, 0, 0. Tá? O vetor da letra E, ele é o vetor V, que é o vetor J. No caso, o vetor J é o vetor 0, 1, 0. E o vetor da letra F
é o vetor S igual a K, ou seja, 0, 0 e 1. Tá? Gente, vou finalizar esse vídeo por aqui e volto daqui a pouquinho trazendo mais algumas resoluções para vocês. Até daqui a pouco. Fui!